para o pessoal no mercado, né? Que nos dias de hoje construir uma boa proposta de valor tem ajudado muito, principalmente, a melhorar a conversão de vocês. Né? Enfim, e construir proposta de valor é muito mais técnico do que a gente mesmo possa imaginar. Bom, deixa eu só confirmar aqui com vocês se vocês estão conseguindo ver aí a minha tela, tá tudo certinho por aí. Se sim, dá só um joinha aí que tá tudo certo. Vocês estão vendo aí a minha tela, tá tudo bonitinho para vocês. Tranquilo, então vamos lá, pessoal. Bom, hoje o nosso grande objetivo aqui é, de fato, a gente falar sobre proposta de valor, como a gente pode construir, né, uma proposta de valor. Existem uma série de metodologias existentes no mercado, tá? Elas não invalidam o que a gente está falando aqui, até porque são metodologias que estão aí há um bom tempo, né? Mas eu sempre vejo as pessoas com dificuldade de implementar isso no dia a dia, de como construir uma excelente proposta de valor. Então, pessoal, de uma forma bem rápida e breve aqui, para quem ainda não me conhece, meu nome é Michael, tá? E eu sempre costumo dizer que sou pai da Helena, esposo da Valesca, sou designer por formação, tá? Bom, o nosso ritual semanal aqui, ele vem justamente para tirar todas as fórmulas mágicas do mercado, todos os atalhos que o mercado coloca, né? E a gente vem, de fato, trazer algo estruturado para vocês. E, como eu disse, desde o primeiro encontro que a gente teve aqui, isso tem sido muito uma provocação do meu time, de como a gente poderia levar uma informação e um conteúdo de uma forma bem estruturada para vocês no dia a dia. Bom, pessoal, o primeiro ponto, né, que a gente precisa entender aqui é que, ultimamente, né, quando as pessoas elas têm construído proposta de valor, as pessoas elas têm se preocupado muito sobre se elas estão, de fato, falando, né, muito mais sobre elas, né, do que, às vezes, elas estão falando ali dentro sobre o negócio em si ou sobre o cliente. Né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma proposta de valor que ela é bem genérica, a gente encontra esse modelo aí muito no mercado, então entregamos resultado, transformando empresas de X nicho, né? E, geralmente a pessoa coloca aqui do nicho de serviço, outro do nicho da tecnologia, outro do mercado imobiliário e assim por diante. O que a gente observa nesses formatos de proposta de valor? Primeira coisa, que quando a pessoa vai escrever uma proposta de valor, né, ou quando os empresários vão escrever uma proposta de valor sobre o seu negócio, eles estão muito mais preocupados em falar de si, né? É quase aquele ego corporativo ali dentro, né? E eles sempre trazem ali elementos vagos, tá? São elementos transformamos, mudamos, conseguimos gerar, implementar, são termos muitas vezes genéricos, tá? E que não tem nenhum tipo de identificação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na hora que a gente estiver construindo a proposta de valor é que você tem que pensar da seguinte forma: a sua proposta de valor, ela não é sobre você, ela é sobre o seu cliente. Ela é sobre a necessidade do teu cliente. Ela é sobre a dor do teu cliente. Ela é sobre o que o teu cliente está tentando satisfazer. E muita gente usa essa proposta de valor para ser um slogan da empresa, para ser uma frase motivacional, para ser a missão da empresa, às vezes para ser a visão da empresa. E proposta de valor, ela é muito mais sobre o que a gente está resolvendo de problema daquele cliente específico que a gente quer.
Então, logicamente, para a gente construir uma proposta de valor, eu trouxe aqui para vocês 5 itens que eu sempre vejo de um desalinhamento de proposta. Né? Então, sempre que você... Michael, como que eu consigo identificar se está claro a minha proposta de valor, se eu estou conseguindo passar a mensagem da forma correta ou da forma certa? Existe um caminho para vocês fazerem isso, né? E o caminho ele é o seguinte: todas as vezes que você precisa de várias reuniões para explicar o que você faz, significa que a sua proposta de valor ela não tem argumento suficiente para funcionar sozinha. Ela sempre vai depender de alguém explicando ela. Tá? Todas as vezes que você fala alguma coisa e teu cliente, quando ele vai replicar aquilo que você fala, ele fala algo de forma muito distante do que você falou, mais uma vez você tem ali um desalinhamento de proposta de valor. Então esse sujeito, ele não entendeu o que você faz, ou que tipo de problema que você resolve. Eu sempre costumo dizer que empreender é você escolher um problema no mundo e dizer o seguinte: olha, eu vou resolver esse problema aqui. Eu escolhi esse problema e vou resolvê-lo. Tá? Ou quando você tem que ficar toda hora mudando seu discurso. Eu vejo muito isso no mercado, quando as pessoas mudam muito o discurso. Então, poxa, elas vão reunir com um cliente X, aí elas estão utilizando o discurso A. Elas vão reunir com o cliente Y, estão usando o discurso B. Elas vão reunir com o cliente Z, estão utilizando o discurso C. Ou seja, ela não consegue ter uma uniformidade de discurso, ela sempre precisa ficar ali adaptando aquele discurso, ou seja, você conta muito mais com a sua capacidade de improvisação, de feeling, do que de fato com uma proposta de valor estruturada que teu time vai conseguir replicar isso sozinho. Há algum tempo atrás, a gente estava assessorando uma faculdade aqui dentro do escritório. E eu me lembro que eu falava para a diretora que eu dizia o seguinte: ó, a proposta de valor não está claro para o teu time de venda, muito menos para o teu time de produto e muito menos para o teu time de marketing. E ela, não, mas como assim? Tá muito claro. E aí eu lembro que a gente fez um teste dentro do escritório, onde a gente fez um cliente oculto lá, e aí eu gravei as ligações e eu mostrei para essa diretora, olha, o vendedor A ele falou uma coisa, o B falou outra, o C falou outra, e o D falou outra, e eu fui mostrando as várias mudanças que foram acontecendo. O que é isso? Isso é, quando não tem uma proposta de valor muito clara, você conta com o improviso das pessoas ali dentro, certo? E tem um ponto que, para mim, ele é o ponto máximo que a tua proposta de valor não está clara, é quando existe aquela famosa neutralidade. O cliente ouviu o que você falou, o prospect ouviu o que você falou, ele respondeu aquele interessante, mas ele não consegue evoluir com você. Tá? E, geralmente, quem não tem uma proposta de valor muito bem estruturada, ele está muito mais focado na entrega do que no problema que ele resolve. Tá? Então, ele está muito, muito preocupado em falar o que ele entrega na prática do que tipo de problema ele está resolvendo. Mas então, Michael, já que você conseguiu identificar todos esses problemas existentes numa construção de proposta de valor, como que a gente pode, então, definir uma matriz de uma proposta de valor? Tá? De que forma que a gente pode construir essa matriz? Tá? A primeira coisa para a gente construir uma matriz de proposta de valor é a gente entender o que é uma proposta de valor. Eu vejo muita gente falando, já viu aquela história? Alá Zeca Pagodinho? Sabe o que é um caviar? Não, nunca vi nem ouvi, só ouço falar. Aquele proposta de valor é muito isso. Pô, eu ouvi alguém falar, eu ouvi alguém dizer, eu ouvi estrategistas de mercado replicando isso, eu vi gente de marketing replicando, gente de comercial replicando. O que é uma proposta de valor? Então, vamos entender o que é uma proposta de valor. Primeira coisa, proposta de valor, ela é um argumento estruturado. Então, você tem uma defesa do teu produto ou do teu serviço de forma estruturada. Não é improvisada, não é o que vem na tua cabeça naquele momento. 2, ela tem um raciocínio lógico, e geralmente aqui dentro do escritório,
a gente costuma dividir uma proposta de valor em 3 etapas, que eu vou mostrar essas etapas para vocês. Ela tem uma base de um discurso comercial. Um dos motivos da existência da proposta de valor é ajudar na conversão de venda. Então, uma proposta de valor muito bem feita, ela tem como objetivo auxiliar na conversão de venda. E ela também tem um fator que é atrair o teu cliente correto. É trazer o teu cliente certo. Maico, o que não é uma proposta de valor? Não é um slogan. Não é uma tag de marca. Não é seu principal diferencial competitivo. Não é sua missão, seu propósito de empresa. Isso não é proposta de valor. Proposta de valor é um argumento que a gente está criando para vender aquele produto ou aquele serviço. Por isso que produto ou um serviço produtizado, ele precisa estar muito bem estruturado, porque o fim dele é ter uma proposta de valor. Para que serve? Serve para você orientar os teus materiais institucionais. Ponto. Serve para, eu vou criar a minha apresentação institucional, vou criar a minha apresentação comercial, eu vou fazer meu pitch de vendas ali dentro. Então, a proposta de valor serve para você fazer esse pitch de vendas. Ela serve como um discurso de venda. Então, você pode pegar essa proposta que você escreveu, repassar para o teu time comercial e ele vai usar isso como argumento de venda. Ela serve também para filtrar cliente e ela serve para sustentar preço em negociação. É para isso que serve uma proposta de valor. Então, perceba que o real motivo da existência de uma proposta de valor é muito distante do que as pessoas geralmente falam no mercado. Tá? Mas, como eu disse lá no início, algo que vocês precisam ter em mente sempre quando for construir uma proposta de valor é: o teu cliente, ele não compra quem você é. Vamos jogar uma real aqui para todo mundo? Todo mundo aqui é adulto, tem tempo de mercado, né? A gente já não precisa ficar aqui, enfim, falando de uma forma muito polida, né? Já tem pessoas aqui que já tem um certo tempo que participa desses encontros com a gente, né? Esse ritual semanal. O teu cliente, ele tá se lixando para quem você é. No fim do dia é isso. Ele tá pouco importando quem você é. Ele quer saber o seguinte: você resolve o problema dele? Se eu resolve o problema dele, é isso que importa para ele. Se a gente for se colocar no lugar de um cliente, nós vamos entender o seguinte: a gente também está pouco se lixando por outro lado. Eu quero saber se a pessoa resolve o meu problema. Você resolve o meu problema? Consigo resolver. Dentro das condições que eu tenho? Sim. Então, legal. Se consegue resolver o meu problema, é isso que num primeiro momento isso importa. É óbvio que uma reputação ilibada de um negócio ela é tão importante quanto resolver um problema. Mas num primeiro momento, teu cliente, a pergunta que ele faz é a seguinte: quem no mercado resolve este meu problema? Então, o cliente ele não compra quem você é. Ele compra o que você vai resolver para ele. Ponto. E isso precisa ficar muito claro. E vocês têm que se pensar e todas as vezes que vocês forem dormir, colocar a cabeça no travesseiro perguntando o seguinte: qual é o problema que eu estou resolvendo do meu cliente? E, aliás, isso é um problema para ele? Ele, de fato, tem essa dor? Se ele não tem, logicamente, isso vai precisar ser repensado. Michael, mas como que a gente, então, cria uma proposta de valor? O primeiro passo que a gente faz aqui no escritório para criar uma proposta de valor é a gente fazer um enquadramento, tá? Então, antes de você sair construindo a sua proposta de valor, você precisa descobrir o que você resolve para o teu cliente. Como que você resolveria esse pseudo problema que esse pseudo cliente tem? Como que você resolveria esse problema? E, aliás, como que esse cliente ele se portaria sem você?
Como que ele se portaria se ninguém tivesse resolvendo um problema. Isso a gente chama de enquadramento. É quando a gente olha para o que o cliente faz hoje e a gente nomeia isso que ele faz e a gente traz um nome ou a gente traz uma defesa para resolver esse problema do cliente. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Logicamente, eu peguei isso daqui de um dos clientes nossos, que tem uma empresa de RH, né? Então, eles têm lá uma empresa de RH e processos. O que o cliente deles fazia de forma atual, sem a existência dele? Então, cada sócio dentro da empresa resolvia as coisas de um jeito, não tinha processo escrito, o padrão mudava dependendo de quem estava operando o negócio, certo? Perfeito. Isso é o problema do cliente hoje. Vamos enquadrar isso daqui e vamos nomear, vamos dar um olhar para esse problema que está existindo aqui? Vamos. Então, esse cliente, traduzindo o que acontece lá dentro, a entrega depende de quem executa, gerando um retrabalho e qualidade inconsistente. O cliente perde e não renova. Beleza. Então, isso aqui que a gente fez foi um primeiro enquadramento. Isso aqui não é uma proposta de valor. De maneira nenhuma é a proposta de valor da empresa que a gente estava modelando. Mas aqui já era um primeiro enquadramento. Então, a gente entendeu o problema que a gente estava resolvendo e o problema que o cliente tinha. Perfeito. Uma vez que eu tenho clareza disso, que eu olho e falo o seguinte, eu sei o tipo de problema que eu estou resolvendo, então vamos começar a construir essa proposta de valor. E para construir essa proposta de valor, a gente precisa fazer uma distinção fundamental, que é o mercado confunde muito capacidade com benefício, e são coisas diferentes. Uma é complementar a outra, mas elas são diferentes. Capacidade é aquilo que o teu produto faz, certo? Benefício é o que o cliente consegue através daquilo que o teu produto faz. Então, se aqui atrás, a gente falou o seguinte, olha, o problema desse cara é que tudo depende de quem está executando. Você tem um retrabalho, você não tem uma qualidade consistente, o cliente percebe isso na prática e ele não renova. Então, vamos lá? Então, primeira coisa que eu vou entender, o que o produto faz? E lá na modelagem de produto, a gente entende isso. Então, a primeira coisa, então o produto desse meu cliente, que é uma empresa de RH, ele documenta o processo. Legal. Então, vocês documentam o processo. Tá. Qual que é o benefício que o teu cliente vai ter documentando esse processo? Não, o benefício vai ser que qualquer membro da equipe vai conseguir executar com o mesmo padrão. Opa, então eu estou resolvendo um problema aqui dentro. Então, essa entrega já me resolve um problema, que é eu não ficar refém de quem executa. Tá. Eu crio um modelo de escopo fechado para o serviço. Qual que é o benefício disso? O cliente ele vai saber exatamente o que ele está recebendo antes da contratação. Legal, porque eu tinha um outro problema que era, dependendo de quem executava, era de um jeito. E se era de um jeito, então quer dizer que o escopo mudava. Então o cliente A tinha um escopo, o cliente B tinha outro. Então, você não tinha um padrão de entrega ali dentro. Legal, então a gente resolveu um outro problema. Não, então aqui a gente tem uma estruturação com método e preço fixo. Então o cliente não vai ser surpreendido no meio do caminho que vai ter que fazer um adicional no contrato? Não, porque desse jeito a gente está fazendo agora, então o cliente não vai ser surpreendido. Legal. Qual que é o benefício disso? O preço ele deixa de ser negociado, ele passa a ser uma decisão. Então ou ele fecha ou ele não fecha, porque no meio do caminho ele não vai ter surpresa. Então a primeira coisa que você vai fazer é o enquadramento. Qual que é o problema que eu estou resolvendo? A segunda coisa que a gente vai fazer é separar. Olha para o teu produto ou para o teu serviço que você tem e pergunta o seguinte, o que o meu produto faz para esse cliente? Não, meu produto faz
isso, isso e isso. Legal. Então, dentro desses itens que o teu produto faz, qual que é o benefício que o teu cliente tem? Não, ele tem o benefício A, benefício B, benefício C. E benefício tangível. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai falar de benefícios, a gente costuma, principalmente empresas de serviço que estão produtizando serviço, costuma trazer um benefício intangível. Um benefício que o cliente não consegue mensurar. Fica ali. Cada um entende de um jeito esse benefício. Dependendo de quem olha, é uma coisa, dependendo de quem olha, é outra. Então, o benefício precisa ser algo tangível, certo? Uma vez que a gente fez isso, então agora existem 3 frameworks básicos para você escrever sua proposta de valor. Tudo isso que a gente falou até agora tem que ser feito antes de você pegar um papel e uma caneta e escrever sua proposta de valor. Então, isso tem que estar muito bem definido. Tem que estar o enquadramento do problema muito bem definido. Tem que estar o que você entrega, quais são os benefícios que aquela entrega. Ponto. Isso tem que estar muito claro. Se você tem dúvida nisso, nem evolui. Porque lá na frente você vai ficar inventando moda na proposta de valor e você vai criar uma proposta intangível e genérica, certo? Então, se você tem isso muito claro, o que você vai fazer agora? Você vai construir uma estrutura. E existe um framework que a gente utiliza dentro do escritório, que ele é dividido em 3 partes. O primeiro deles, tá, é a gente nomear, tá, 3 elementos básicos. Primeiro, público em situação. Aqui mora a pegadinha da proposta de valor. Porque quando a gente fala público, o que as pessoas fazem? Falam de algo muito genérico. Ah, não, porque a gente atende pessoas, enfim, escrevem algo extremamente genérico de público. E aqui, não. Na proposta de valor, você precisa ter não só o público, como a situação que aquele público está vivendo. Então, vamos lá. Esse meu cliente, que era uma empresa de consultoria, que dava consultoria para outras empresas de consultoria, a gente definiu um público muito claro para ele, que era: nosso público são consultorias de RH que cresceu, mas a entrega não está estruturada, entrega de forma manual. Percebe que aqui a gente verticalizou o público e a situação. É para quem e em que momento? Para quem que é? Para a empresa de RH. Então, beleza. Empresa de RH, você tem 50 mil empresas de RH no Brasil. Perfeito. Mas qual momento essa empresa precisa estar? Não, então é por empresa de RH que ela cresceu e ainda faz todas as entregas de forma manual. Percebe que aqui eu separei o para quem e o momento que aquela empresa está. Então você não pode separar seu público de uma forma muito genérica. Porque se você separa ele de uma forma muito genérica, você não vai conseguir lá na frente escrever a tua proposta de valor. Então, mais uma vez, a proposta de valor vai ficar simplesmente intangível. Perfeito. O item 2, você precisa nomear um problema. Qual que é o problema que você, com a sua empresa, com o teu negócio, com o teu produto ou com o teu serviço que é produtizado, ele resolve? Qual é o problema concreto e reconhecível? Às vezes ele não é visível ou não é palpável, mas ele é sentido dentro da empresa. Isso precisa ser uma dor, de fato. Então aqui a gente tinha uma dor, que era a entrega depende de quem executa, gerando o retrabalho. É uma dor palpável e reconhecível. Por quê? Porque essas empresas que cresceram, que ainda entregava de forma manual, elas tinham um problema que era de depender de 100% de quem estava fazendo a entrega. E dependendo de quem estava entregando, tinha uma mudança nesse escopo de entrega. Ou para mais, ou para menos. Perfeito. Uma vez que você tem essa clareza, você vai para o item 3,
que é capacidade e benefício. O que teu produto faz e o que teu cliente consegue com esse produto. Então, aqui, você vai colocar o seguinte, cara, o que meu produto faz? Então, lá, este meu cliente, o produto dele faz o seguinte, ele estruturava método. Qual que era o benefício? Para que qualquer um pudesse executar com o mesmo padrão. Percebe que quando você faz uma proposta de valor muito bem estruturada, você está resolvendo um problema no marketing, um problema no comercial, um problema de negociação, porque está ficando muito claro para quem é teu produto ou o teu serviço. Então não vai ficar mais naquela de é para todo mundo, não é para ninguém. Ah, Michael, mas o meu produto ele pode ter um público meio diverso. Perfeito? Então você vai ter que fazer uma estrutura de proposta de valor de acordo com os públicos que você quer. Você tem que estruturar essa proposta de valor de acordo com esses públicos. Por quê? Porque lá na frente, teu time vai conseguir utilizar ela quando ele identificar o perfil de público e a situação que essa pessoa está. Uma vez que você fez isso, né, agora você vai montar a sua esteira de proposta de valor. Como que é a esteira da proposta de valor? Ela tem 4 passos simples. Para quem que resolve hoje, então para quem que eu estou escrevendo? Que é esse meu produto. O que eu resolvo hoje para essa pessoa e qual é a causa. Então, se eu resolvo isso, o que causa dentro da empresa? E o que o meu produto faz e para que ele é utilizado. Então, perceba que aqui no quadrante 1, mais uma vez, você vai usar o público e situação. Você já escreveu aqui atrás. O público e a situação. Se você fez isso aqui bem feito, percebe que isso aqui é igual um videogame. Você vai passando de fase, conforme vai passando a fase, ficando um pouco mais difícil. Mas se você vai fazendo as fases anteriores de uma forma bem feita, as próximas você não tem muita dificuldade. Então, se você já tem o público aqui, você vai escrever novamente. O que eu resolvo? Tá aqui, ó, o problema nomeável. Ó, como ele lida com esse problema hoje? Tá. Qual que é o benefício? Qual que é a causa aqui dentro? Então, qual que é o custo gerado pelo jeito atual de fazer o que ele faz? E qual que é o benefício que ele tem? Então, quer ver como que isso fica escrito? Tá? Olha só. Eu peguei tudo que estava lá atrás, ó. Escritório de contabilidade com 10 a 30 funcionários que cresceram em número de clientes nos últimos 12 meses. Eu já nomeei para quem? Aqui eu já peguei um outro formato de proposta de valor de um outro cliente nosso. Então eu nomeei para quem é. Tá. O que eu resolvo? Onde cada sócio entrega do seu jeito, sem processo escrito, dependendo de quem está disponível. Perfeito. Então eu mostrei qual que é o tipo de problema que eu estou resolvendo. Tá. O que causa não resolver esse problema? Qualidade inconstante, retrabalho, perca de cliente na renovação. Ah, entendi. Então aqui eu estou falando com quem. Então aqui eu já estou dizendo o seguinte, pô, o cara que tem um escritório de contabilidade, que tem de 10 a 30 funcionários, percebe que aqui eu já selecionei. Então, o cara do outro lado, ele já vai pesar, tá? Pô, se eu tenho 3 funcionários, então não é para mim. Não, se eu tenho 50 funcionários, então não é para mim. Ah, que cresceu em número de clientes nos últimos 12 meses. O cara está estagnado há 24 meses. Ele não aumenta o cliente, também não perde, tá lá. Beleza, está estagnado. Tá, ele vai olhar e vai falar, não, então isso aqui não é para mim. Nos últimos 12 meses eu não cresci. Ou às vezes o cara perdeu, foi cliente. Então percebe que você já vai filtrando. O cidadão do outro lado, ele já vai entendendo se aquilo é para ele ou não é. Se a tua solução é para ele ou não é. Aí eu falo o problema que eu estou resolvendo. Falo, ó, então vamos imaginar que esse cidadão ele identificou. Ele falou, não, poxa, é para mim. Eu tenho de 10 a 30 funcionários
eu cresci de forma exponencial nos últimos 12 meses, então perfeito. Então vamos confirmar se é para ele mesmo? Aí eu pergunto qual que é o problema que ele tem. Eu vou te falar assim, olha, você tem esse problema aqui? Ah, não, cada sócio seu entrega de um jeito? Não tem esse problema. Ok, eu vou ter uma segunda confirmação aqui dentro. O cara olhou e falou, poxa, isso aqui é para mim. Tá. E aí eu vou ter uma terceira confirmação, que é, tudo bem, então você tem um problema macro. Agora deixa eu ver se você tem um problema micro. Então, o seu problema micro é o fato de cada sócio entregar, você tem uma qualidade inconstante. Ele fala, opa, isso aqui é muito para mim. Eu quero demais esse produto ou esse serviço. Ele resolve os meus problemas. Perfeito. Aí aqui eu estou explicando como que eu resolvo o problema. Então a gente estrutura esse seu serviço em um produto com processo documentado e entregáveis fixos para que a qualidade não dependa mais de quem executa. Tá? O cara olha e fala, show, é isso que eu quero. Percebe que quando você tem uma proposta estruturada, a decisão ela fica com o outro lado. Não é você que tem que convencer o cara. É o cidadão que vai olhar e vai falar o seguinte, eu tenho esse problema mesmo? Eu vou olhar e falar, poxa, eu tenho isso daqui, não, então isso é para mim. Então, perfeito. Isso aqui faz sentido. Uma vez que você tem essa esteira montada aqui dentro, certo? Que você tem isso daqui 100% pronto, agora você vai distribuir isso em alguns lugares. Então, por exemplo, o que que teu produto faz tem que estar lá na tua proposta. O que que o cliente consegue com o teu produto tem que estar lá na tua proposta. Se você vai falar de algum tipo de mudança tangível, você precisa provar isso. Então você precisa trazer algum case de mercado seu aí dentro. Você fala, ó, a gente tem um case do cidadão A, da empresa B, da empresa C, que comprou esse produto nosso, e o cliente ele conseguiu esse item, certo? E essa transformação, que é o que muita gente foca nela, você vai usar com aquele cliente depois que ele tiver convertido e de fato ele tiver alcançando aquelas transformações que você prometeu lá atrás. Então perceba que até onde a gente usa a proposta de valor precisa ser algo muito estratégico. Você não vai usar em todos os lugares. Tá, Michael, faz sentido eu usar num site? Óbvio que faz sentido você usar a proposta de valor. Ah, faz sentido eu usar o tempo inteiro num post de social media? Ah, às vezes vai ficar meio repetitivo, né? Mas faz sentido ter uma apresentação institucional? Óbvio que faz sentido. Ah, faz sentido ter uma apresentação de venda de produto? Óbvio que faz sentido. Então, o que você vai fazer? Eu vou deixar um dever aqui de casa para vocês. Você quer saber se a sua proposta de valor ela está muito bem escrita, tá? Você tem 4 itens para você avaliar aqui dentro, certo? Item 1. Pega essa sua proposta de valor atual, não mexe nela. Escreve ela. Se você começar a contar eu, nós, nossa, quando você vê esses pronomes se repetindo mais de 2 ou uma vez, você já está com problema. Ou seja, o seu propósito de valor está muito mais centrado em quem você é do que o problema que você resolve. Certo? O segundo item é você vai tentar descrever como que o seu cliente resolveria esse problema que ele tem sem você hoje. Então, Michael, se eu não existisse na vida desse cliente, como que ele resolveria esse problema? Certo? É aqui que geralmente nasce a real proposta de valor. Tá? Então, se olhar e falar assim, nossa, meu cliente hoje ele não resolveria esse problema. Por algum motivo, se eu não existir, ele não resolveria esse problema. Legal. Depois que você fizer esse exercício,
Aí você volta nesses frameworks anteriores que eu trouxe para vocês. E vai lá e preenche os 4 blocos de uma forma consistente. Onde você estiver travando, geralmente é o ponto aonde você não tem clareza ainda. Então, por exemplo, se você volta aqui e fala, nossa, se você travou em levantar qual era o problema do teu cliente. Nossa, então não está claro. Então, esse teu produto, você não está com uma clareza grande dele. Ah, se você travou em definir de forma tangível o para quem e o benefício, volte algumas casas aí. Não está claro para você. Então, você precisa olhar para esses 4 quadrantes, bater o olho e dizer o seguinte: nossa, eu sei a resposta para todos eles. Eu sei para quem, eu sei o que resolve. Eu sei que se ele não resolve, se isso não mudar, ele vai ter esse tipo de causa dentro do negócio dele, mas que eu consigo resolver esse problema com esse produto aqui, entregando dessa forma. Então, você precisa ter esse daqui na ponta da língua. Você precisa olhar esse daqui e falar, poxa, eu consigo responder. Se você não consegue responder, tá na hora de você fazer um momento mais introspectivo aí dentro do teu negócio, parar, tem algum lugar errado. Em alguns desses lugares não está claro para você. E sabe qual que é o problema do empreendedor? É que ele terceiriza isso daqui. Ele vai querer que o time de marketing dele faz, ele vai querer que o time comercial dele faz. Isso aqui é você que tem que fazer. Porque é uma questão de decisão. Perceba que a todo momento você está tomando uma decisão. Você está falando para quem que você quer vender. Você está falando que tipo de problema você quer resolver. Está explicando como você quer resolver esse problema. Então não dá para você terceirizar isso para o teu time. Você tem que fazer porque você precisa tomar certas decisões aqui dentro. Correto? E por último, você vai ler isso em voz alta. Você vai tentar se ouvir. E quando você ouvir e isso te agradar, você fala assim, nossa, eu acho que agora eu estruturei certinho. Você vai começar a falar isso para outros clientes e começar a colher o feedback. Se você começar a ter reuniões comerciais do tipo da pessoa falando, isso é para mim, era isso que eu queria, é isso que eu quero, e assim por diante, significa que a tua proposta de valor está muito bem estruturada. Certo? Então, pessoal, esse é um método que a gente utiliza aqui dentro do escritório para construir propostas de valor. Perceba que só faz sentido você construir sua proposta de valor se você tem teu produto já definido. Você já definiu, pelo menos de um formato macro do teu produto, você já sabe o que você entrega, você já sabe o benefício dessa entrega, você já tem ali um problema mínimo para ser resolvido, você já escolheu um problema no mercado para resolver. Então, entenda que só faz sentido você parar para escrever uma proposta de valor uma vez que você tem ou o teu produto ou o teu negócio modelado. Porque senão você vai escrever coisas em vão, você vai ter informações em vãs, e você vai ter algo extremamente genérico ali dentro, certo? E aí eu volto mais uma vez a lembrar vocês, que o cliente, ele não compra quem você é. Ele compra o que você resolve para ele. O que você está resolvendo para o teu cliente? Isso tem que estar muito claro para você. E tem que estar muito claro de forma tangível. Não é aquela bullshitagem que a galera coloca, não. É tangível. Se ele comprar teu produto, teu serviço, qual é o problema que ele vai estar resolvendo na vida dele hoje? Nossa, Marcos, se ele compra meu produto, meu serviço, ele resolve esse tipo de problema. Então, isso precisa estar claro para vocês. Porque muita gente acha que proposta de valor é sobre quem ele é sobre o histórico da empresa, é sobre o quadro societário, é sobre os prêmios que ele ganhou, é sobre os reconhecimentos da imprensa que ele teve. E não é nada disso.
Proposta de valor é sobre o problema que você resolve para o teu cliente. Isso tem que estar claro para o teu cliente. Por quê? Porque na hora que o teu comercial vai vender, o que ele vai vender? Vai vender você ou vai vender o problema que ele resolve? Ele vai vender o problema que ele resolve. Michael, mas ele não tem que me vender? Tem. Lá no finalzinho o cliente vai falar assim, opa, quem que é essa empresa? Deixa eu dar uma pesquisadinha nela aqui. Ah, não, legal. Essa empresa parece idônea e tudo mais. Mas ele já está convencido de que você resolve o problema dele, ou pelo menos parte do problema dele. Perfeito, turma? Então, esse é o ponto, tá? De escrever uma proposta de valor, entenda. Às vezes pode parecer simples você escrever uma proposta de valor. Mas é nela que você tem que dedicar, porque é ela que guia todo o restante da tua empresa. Ela vai guiar teu time de operacional, da tua entrega, ela vai guiar teu time de marketing, ela vai guiar teu time de vendas, ela vai guiar basicamente o teu negócio. Então, ela precisa ser muito bem escrita. Você precisa dedicar um tempo para escrever essa tua proposta de valor. Certo? Bom, turma, eu deixei lá no grupo para vocês o calendário das nossas aulas, tá? Atendendo a alguns pedidos, a gente está muito focado no mês de abril e maio sobre produtização de serviço e criação de produto, tá? Então, eu vou trazer muita coisa para vocês nesses 2 meses, muito focado em criação de produto, jornadas, muito focado em produtização e assim por diante, tá? Então, hoje a gente falou como a gente pode construir uma proposta de valor. Na semana que vem, eu vou trazer para vocês como que a gente estrutura uma apresentação de um produto. Seja ele um serviço produtizado, ou seja, de fato, um produto de tech, um produto industrializado e assim por diante. Eu vou trazer para vocês o framework que a gente usa para escrever, por exemplo, as apresentações da Colombina, para escrever as apresentações de outros clientes nossos, inclusive de consultoria, como a Mercado Imob, como Padrão RD, enfim, ou de produtos de tecnologia, como a Kidzenit. Então, eu vou trazer para vocês como a gente faz aqui dentro, qual é o framework que a gente usa para escrever uma apresentação. Como que a gente estrutura uma apresentação? Quais são os passos a passos dessa apresentação? Perfeito, pessoal? Então, bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí. Mais uma vez, deixo aqui reforçado, esse é o meu Instagram, tá? Michael.Douglas. Não vai ser muito difícil vocês acharem Michael com Y e C-O-L. A gente tem da Arete, então Arete sem o acento, ponto negócios, tá? Vocês conseguem encontrar a gente também aí no Instagram. E, como eu disse, na nossa próxima aula a gente vai falar sobre como criar apresentações de produto, certo? Bom, e para a gente fechar, eu vou pedir um favor. Na verdade, é um pedido que eu quero fazer para vocês, que é o nosso grupo, ele é aberto, tá? Então, se vocês souberem ou conhecerem pessoas que fazem sentido elas participarem desses rituais com a gente aqui toda terça-feira, fiquem à vontade em compartilhar o link do nosso grupo. Vou pedir para o meu time deixar lá o link de compartilhamento do nosso grupo. Hoje a gente já está com, se eu não me engano, a gente está com um volume, acho que de quase 90 pessoas no nosso grupo, e eu deixei uma meta para o nosso time aí, para até o final do semestre, a gente bater 200 pessoas dentro do grupo, tá? Então, se vocês têm amigos, conhecidos, que estão precisando estruturar seus negócios, seus produtos, ou produtizar os seus serviços, tá? Compartilha com eles, e a gente sempre vai manter o nosso compromisso aqui de não ter pitch, e estar sempre focado em trazer um conteúdo que vocês podem aplicar ao terminar esse momento aqui. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, tá, pela participação de vocês hoje, e a gente se encontra na nossa próxima terça-feira. Um abraço, turma!